Fala Reds, eu sou Felipe Salles e está no ar mais um pós-jogo da Liverpool Brasil News. Antes de tudo, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e também deixe o seu comentário sobre a partida de hoje, beleza? Liverpool vence Forest sem dificuldades e segue no G4 da Premier League. Neste domingo, os Reds receberam Nottingham Forest pela 10ª rodada da Liga Inglesa em Anfield Road. Em uma atuação super sólida da equipe, os comandados de Jürgen Klopp conseguiram impor o seu jogo desde o primeiro minuto e chegaram aos 23 pontos na PL. Os gols da partida foram anotados por Diogo Jota, Darwin Núñez e Mohamed Salah. Sobre o jogo, os Reds iniciaram com mais posse de bola. A primeira chegada foi de Núñez. Salah deu um passe pelo alto, o uruguaio finalizou, mas foi travado pela defesa. Momentos depois, em mais um passe de Salah, Núñez finalizou e McTurner defendeu. Aos 31 minutos, McAllister roubou a bola de Murilo no meio-campo, Salah armou o contra-ataque, Núñez finalizou e no rebote Diogo Jota mandou para o fundo do gol. O português ainda pegou uma camiseta para homenagear Luís Dias, que teve os pais sequestrados na tarde de ontem lá na Colômbia. A mãe do atacante do Liverpool já foi resgatada. No entanto, o pai dele segue em posse dos sequestradores, mas a polícia e o exército da Colômbia já se manifestaram para ajudar o resgate do pai do Luís Dias. Então ele não participou da partida de hoje por conta disso, mas segue a nossa força e acompanhamento das notícias e desejando que o pai dele seja liberado o mais breve possível. Logo na sequência, em mais um contra-ataque, Salah encontrou Szoboszlai nas costas da defesa. O húngaro cruzou e Darwin Núñez fez o segundo gol. Na volta do intervalo, o Liverpool controlou o ritmo de jogo, cadenciou a partida e depois de boa jogada trabalhada, Elliott bateu, mas foi bloqueado pela zaga. Aos 76 minutos, em uma cobrança de lateral do Forest, Szoboszlai recuperou um rebote, deu um chutão para a frente, o goleiro McTurner saiu errado e Salah ficou livre para fazer o terceiro do Liverpool. O Forest incomodou somente aos 85 minutos, quando Elanga recebeu um cruzamento, deu uma pancada e acertou o travessão. Nessa pressão dos visitantes ainda teve uma outra finalização, porém muito fraca, foi novamente do Elanga e o Alisson fez uma defesa que não teve tanta dificuldade. Foi um jogo super sólido do Liverpool neste domingo. O time de Klopp não sofreu na defesa, conseguiu controlar o ritmo do jogo, também não se desgastou muito. No começo do jogo até sofreu um pouco para criar por conta da defesa A defesa é uma linha de 5 montada pelo Steven Cooper, então o Liverpool não conseguia penetrar nessa última linha, mas aos poucos com as movimentações, principalmente a associação entre Salah e Szoboszlai pelo lado direito, fez com que o Liverpool conseguisse criar chances e acumular algumas oportunidades. O destaque também foi para McAllister, novamente atuando como um primeiro volante, fazendo aquela função de duplo pivô na hora de atacar. Ele foi um jogador super decisivo na partida, tanto no primeiro gol, quando ele roubou a bola de Murilo e construiu a jogada do contra-ataque, e também pela distribuição de jogo. Ele soube controlar muito bem o ritmo e alternar as jogadas ofensivas do Liverpool pelos dois lados, e os passes dele em progressão que furavam as linhas foram muito importantes para que o Liverpool começasse a criar um volume de jogo e assim balançasse essa última linha de defesa do Forest. Nas últimas partidas o Liverpool já vem se especializando a atuar contra equipes que jogam dessa maneira no bloco baixo com uma linha de 5. Então aos poucos, na partida mesmo, o Liverpool vai encontrando alguns espaços e os jogadores do nosso meio campo principalmente são bem inteligentes para atacar essas linhas e assim envolver os atacantes no jogo. Eu gostei muito da atuação do Szoboszlai e do McAllister, eles foram muito bem. Dessa vez o Liverpool explorou muito essa questão dos passes em progressão e principalmente a ultrapassagem do húngaro. Ele foi super participativo quando estava jogando pelo lado direito. Eu gostei muito dessa associação dele com o Salah, e tanto que resultou uma jogada dessa no segundo gol, quando o Szoboszlai passou nas costas da defesa, o Salah encontrou um passe para ele e ele cruzou para o Darwin Núñez marcar. Mais um jogo muito bom do uruguaio, super participativo, criando jogadas na velocidade, finalizando bastante. Dessa vez não teve nenhuma grande chance desperdiçada, mas ele fez um jogo muito participativo, tanto que anotou um gol de centroavante mesmo, de camisa 9, aproveitando um passe dentro da área. Eu gostei também de como o Jota se movimentou, a maneira como a defesa do Liverpool em si se comportou. Foi uma maneira que fez com que a equipe jogasse para frente. O Klopp avançou as linhas
defensivas, então o Liverpool obrigava o Forest a arriscar passes longos para buscar um jogador que conseguisse atacar o espaço. Então isso induzia bastante impedimento para eles e deixava o Liverpool super confortável para pressionar cada vez mais e acumular as chances que, principalmente depois do segundo gol, vieram bastante antes do intervalo. Na volta para o segundo tempo, a equipe voltou num ritmo um pouco mais devagar, cadenciando o jogo, não se desgastando. E aí, com a entrada de Gakpo e Elliott, o time começou a atacar mais. O Gakpo ainda está sentindo um pouco o ritmo do jogo, dá para perceber nitidamente que alguns movimentos dele estão saindo com uma espécie de, entre aspas, delay, por conta desse tempo que ele ficou fora. Mas foi importante ele ganhar esses minutos, provavelmente será titular na partida de quarta-feira, e assim vai jogar melhor, vai ter um melhor condicionamento físico e também adaptação ao jogo, e um ritmo de jogo, na verdade, essa é a palavra certa. E o Elliott, ele foi muito participativo na entrada dele, e quando ele entrou, o Szoboszlai se deslocou para o lado esquerdo, isso tirou um pouco das funções que estavam dando certo do húngaro, mas fez com que a equipe trabalhasse outras alternativas. Ainda teve a entrada de Endo na reta final da partida, que fez com que o McAllister jogasse mais avançado, como muita gente espera. Mas hoje foi um jogo muito bom do argentino, ele ditou o ritmo de jogo, uma atuação de almanaque para quem atua naquela posição. Ele foi super sólido defensivamente, não deixava o Forest escapar para criar jogadas e ajudava a equipe a pressionar para recuperar a bola rápido e assim se manter no ataque. Então foi um jogo muito bom dele, outra vez mais um bom jogo do McAllister e também do Szoboszlai. Eles atuaram muito bem hoje e ditaram o ritmo do meio campo, que é algo primordial para a nossa equipe. Vamos partindo para as notas. O Alisson é uma nota 7, ele não teve trabalho, a única defesa que ele fez foi um chute bem fraquinho do Elanga já no final do jogo. Ele foi muito participativo na questão de ser o homem da sobra da última linha, porque a defesa estava jogando muito avançada, então ele fez um corte importante. Uma nota 7 para o Alisson, está de bom tamanho. Arnold, eu gostei muito de como ele se comportou, ele está se tornando um jogador muito importante na construção de jogo do Liverpool, cada vez mais quando ele faz essa função, atuando mais centralizado. Eu gostei de um outro ponto, que quando o Liverpool passava da intermediária, o McAllister ele se tornava um meia mais ofensivo para pressionar a defesa quando a gente perdesse a bola, e o Arnold se tornava um volante, assim podemos dizer, um homem que ele está fazendo o duplo pivô, então ele ficaria sozinho ali na hora de defender, na hora de pressionar, ou até mesmo na hora de atacar. Em outros momentos ele também foi ao fundo. É um papel muito legal que o Arnold está tendo, uma liberdade muito grande para jogar, tanto como um atleta centralizado no meio campo e também abrindo como lateral, onde ele aparece na nossa escalação. Uma nota 7 para o Arnold, um jogo bem ok dele. Konaté também fez mais uma partida sólida, não sofreu, a nossa defesa foi muito bem. Apesar de que mais pra frente eu vou falar qual foi o ponto vulnerável, mas o Konaté fez outro bom jogo, gostei da atuação dele, nota 7 para ele. Ele foi muito importante e contribuiu com que o Liverpool continuasse pressionando da maneira como foi. Indo para o nosso capitão, Virgil van Dijk, uma atuação super segura, mais um jogo muito bom dele, se impondo como sempre, uma nota 7,5 para o Van Dijk. Eu gostei muito de como ele liderou essa pressão, de como ele controlou a profundidade para evitar os passes nas costas e evitar os contra-ataques do Forest. Então foi um jogo muito bom do Van Dijk, uma nota 7,5 para ele é justo. Agora vai para o ponto talvez mais vulnerável, que foi da nossa defesa, que foi o Tsimikas nessa partida de hoje, principalmente quando o Forest tentou um abafa. Ele não estava conseguindo encurtar o espaço para cruzamentos. O Forest teve 2 ou 3 cruzamentos perigosos pelo lado dele, que ele não conseguiu pressionar para pelo menos dificultar o jogador que estava com a posse de bola a fazer o cruzamento. Então ele precisa ficar atento nesses aspectos. Contra uma equipe melhor qualificada, isso pode ser bem preocupante. Então uma nota 6,5 para o Tsimikas, fora que no ataque ele também não estava participando muito. Até disseram nos comentários do jogo, eu também percebi isso, que ele estava muito preso. Ele fazia um passe na fase ofensiva e não se apresentava para dar continuidade na jogada. Então ele fazia o passe e ficava, fazia o passe e não se mexia. Era um jogo bem estático dele, parecia que ele estava com freio de mão puxado na hora de atacar. Eu não gostei muito da atuação dele, uma nota 6,5.
Indo para o meio campo, começando pelo melhor jogador da partida, que foi Szoboszlai. É impressionante a qualidade que ele tem de atacar espaços, a maneira como ele se porta, tanto para defender como para atacar, e de como ele corre os 90 minutos de uma maneira fora da média. Parece que ele tem gás extra, tem um pulmão que ali trabalha de uma maneira muito boa para condicionar ele. É muito interessante como ele é participativo na hora da equipe pressionar, na hora da equipe defender. Muitas das vezes ele vem cobrindo o Arnold, se tornando esse jogador da cobertura quando o inglês centraliza para fazer alguma pressão. Então isso exige muito fisicamente e para ele parece que é algo normal, ele não sente nada. Ele continua contribuindo tanto lá na hora de atacar como de defender. Uma mecânica que hoje foi muito interessante, pelo menos muito explorada, foi essa invasão, essa articulação dele nas costas do jogador que pressionava o Salah. Já que o Forest marcava com uma linha de 5, eles acabavam deixando um espaço ali nas costas do lado esquerdo. O Murilo, o zagueiro brasileiro, ele não estava conseguindo acompanhar esse movimento do Szoboszlai. Então, quando o Salah pegava a bola na ponta, o Szoboszlai atacava as costas do lateral, que ia pressionar o Salah, e ele conseguia criar jogadas, tanto que teve o gol do Núñez, que foi assim, outras jogadas também articuladas dessa maneira, e cada vez mais ele está entrosado com o Salah. É interessante que fique um pouco mais claro o posicionamento do terceiro homem do meio campo, porque assim, o McAllister e o Szoboszlai eles já estão bem entrosados. Agora, como a gente tem bastante essa rotação da questão do Gravenberch, Curtis Jones, o próprio Elliott, futuramente vai ter o Bajcetic, pode ter o Thiago, precisa ter um pouco mais de compreensão tática esse terceiro homem para acompanhar os movimentos do Szoboszlai e também do McAllister, para que assim a gente tenha mais sucesso nessa hora de atacar. Porque muitas das vezes que o Szoboszlai ataca esse espaço da última linha ou faz essa associação com o Salah, a zaga fica aberta, então tem a oportunidade de um outro meio-campista ocupar aquele espaço. O próprio Núñez aproveitou bastante isso, então é interessante que o terceiro homem do meio-campo fique mais atento a essas questões da movimentação, que assim ele pode participar ainda mais das questões ofensivas relacionadas à criação de jogadas para o gol. Uma nota 9 para o Szoboszlai, foi o melhor em campo, 2 assistências, ainda mais com a maneira como ele se portou. Eu gostei bastante da atuação dele. Indo para o McAllister, depois de Szoboszlai e Salah, que fizeram bons jogos, eu vejo que ele foi o terceiro destaque, o segundo ali batendo com o Salah. Eu gostei muito do jogo do argentino. Hoje ele deu uma aula, um almanaque de como se joga um volante ou um duplo pivô na questão de como o Liverpool ataca. Ele foi muito participativo nas criações de jogadas. Os passes em progressão dele foram fundamentais para que o Liverpool pudesse se impor e colocar o seu jogo à prova e conseguir pressionar o Forest. Quando você ataca um bloco baixo, uma linha de 5, a maneira de acabar com isso é espaçando as linhas e também insistindo e dando muito trabalho na questão do empenho, do ímpeto ofensivo, para que a equipe fique um pouco mais desguarnecida. Então, cada vez que o Liverpool pressionava para atacar, mesmo que a jogada não fosse uma chance clara de gol, mas só o volume de jogo já facilitava a abertura de espaços dentro dessa linha de defesa muito bem postada. Então o McAllister foi super importante para isso, com esses passes em progressão, a virada de jogo, alternar a maneira como a equipe atacava. Eu gostei muito da atuação dele, uma nota 8 para o argentino, 8,5 vai para ser mais justo. O Gravenberch talvez tenha sido o jogo mais apagado dele pelo Liverpool. Foi realmente o que eu havia dito sobre a questão do entrosamento. Ele sentiu um pouco esse entrosamento, sentiu a falta do Luiz Dias, que dá muita amplitude ali pelo aquele lado esquerdo. O próprio Tsimikas não conseguia essa associação, não avançava para criar jogadas, então o jogo dele ficava muito restrito às associações com o Jota. Às vezes ele precisava recuar a bola porque não tinha outra oportunidade. Então o jogo do Gravenberch hoje foi muito condicionado por conta da defesa do Forest e também da maneira como o Liverpool insistiu pelas jogadas que estavam dando certo pelo lado direito com Salah e Szoboszlai, então ele teve pouca participação. Uma nota 7 para ele é bem justo. Partindo para o ataque, Mohamed Salah foi um playmaker como está sendo desde a metade final da última temporada para hoje. É impressionante como esse cara participa de gol, de como ele consegue
remodelar o seu jogo para auxiliar a equipe nisso. Parece que ele pegou o gosto de ser esse atacante barra meia, como era Firmino e o próprio Klopp citou na coletiva pré-jogo. O Salah cada vez mais mostra esse repertório de passes e de como ele encontra esses passes para pré-assistência e aciona esses jogadores na ultrapassagem. Então ele corta para o meio, ele já enxerga todo o panorama do jogo, ele vê como seus companheiros estão se movimentando e sempre escolhe o melhor passe e a melhor alternativa para que o companheiro consiga criar uma jogada de gol. Então foi isso que aconteceu no primeiro gol, foi isso que aconteceu no segundo, e o terceiro gol dele, que foi uma pichotada do goleiro, um lance de vídeo cacetada que ele aproveitou e fez mais um gol na Premier League. Ele iguala o Son em número de gols, são 8 gols na Premier League, fora as assistências, mas a participação de Salah nessa temporada está sendo super importante e a gente vê que cada vez mais ele se tornou um atleta, um playmaker do que um finalizador em si. Mas mesmo sendo um playmaker, ele continua marcando muitos gols e ajudando muito a equipe, contribuindo para essa sequência boa e a quarta colocação na Premier League e a classificação bem encaminhada para a Europa League. E também na Copa da Liga seguimos vivos. Uma nota 7,5 para o Salah. Perdão, 8,5, falei errado. Partindo já para o Darwin Núñez, o uruguaio fez mais um jogo nível Darwin Núñez de participação. Ele foi o caos, como nós costumamos chamar. Finalizou bastante, deu muitas alternativas para o nosso ataque, apareceu bastante para o Salah, para os nossos meio-campistas. A confiança dele está lá em cima, ele tenta dribles, ele desarma, ele pressiona, finaliza. Eu gostei muito do jogo do Núñez, chovendo molhado quanto ele participa das criações ofensivas, de como ele gera perigo para a defesa. E isso acaba auxiliando a equipe, mesmo que ele não faça gols, mas hoje não foi o caso, ele balançou as redes num gol de centroavante, bem centroavante mesmo, uma nota 8 para o Núñez, foi bem interessante a participação dele e é bem justa essa nota. Partindo para o último jogador do ataque, o nosso titular Diogo Jota, que entrou na vaga que possivelmente seria do Luis Dias. Ele fez um jogo muito bom na questão participativa, ele ocupou muitos espaços da área e isso fez com que o Liverpool anotasse o primeiro gol, porque o rebote ali era de um cara que estava realmente acompanhando e sintonizado com a função dele mesmo, que é de um 9, apesar dele estar jogando como um ponta, mas ele tem esse faro de gol e acompanhou certinho a jogada para aproveitar o rebote e abrir o placar pra gente. Eu gostei da atuação dele, uma nota 7,5 tá bem justa pro que ele fez hoje. Vamos para as reservas. Aos 58 minutos entraram Cody Gakpo no lugar de Diogo Jota e Harvey Elliott no lugar de Ryan Gravenberch. Os dois participaram bem da partida em questão de volume de jogo. O Gakpo em si ele está sofrendo muito ainda com o ritmo. Eu acredito que ele sendo titular na próxima partida da Copa da Liga, atuando por mais minutos, ele vai conseguir recuperar um pouco essa questão do ritmo. Ele até fez um gol anulado com assistência do Elliott, mas ele estava impedido claramente, o VAR acabou confirmando a anulação do gol. Uma nota 7 para o Gakpo é justa, assim como para o Elliott. Eles entraram bem na partida, não comprometeram, mas também não entregaram muitas opções para o ataque. O jogo ficou bem morno, na verdade o Forest tentou atacar e isso acabou condicionando que eles não tiveram muita participação na fase ofensiva. Então uma nota 7 para a dupla foi bem justa. Aos 80 entrou o Endo no lugar do Darwin Núñez e aí o McAllister avançou. Endo jogou um pouco mais como volante, como um volante. E aí era aquela reta do jogo que o Forest já estava tentando de qualquer jeito dar chutão para dentro da área e não teve muita exigência o japonês, tanto que ele deu somente 3 passes no jogo, não teve outra participação relevante. Eu não consigo dar uma nota para ele por conta dessa atuação, assim como o Joey Gomes, que entrou aos 89 no lugar de Trent Alexander-Arnold. Então, mais uma vez, foi um jogo super seguro do Liverpool, sem sofrer, sem ter perigo e manteve o placar sólido, uma vitória sólida para seguir nessa continuidade de boas atuações e principalmente de pontuações, se consolidando no top 4 e não se desgarrando tanto do líder Tottenham. Nós estamos com 3 pontos atrás dos Spurs, os 3 pontos daquele jogo, é melhor a gente não falar para não entrar nesse assunto de novo, mas enfim, seguimos na briga pelo título, acredito eu, que essa sequência vem demonstrando que o Liverpool continua na briga pelo título da Premier League
principalmente pela questão de não desgarrar dos líderes. E é isso, a gente precisa se manter nessa pegada e resolver essa questão da diferença de pontos nos confrontos diretos. Então a gente ainda enfrenta o Arsenal e o Manchester City nesse primeiro turno, entre aspas, da Premier League. E depois tem o jogo contra o Tottenham em casa no segundo turno, para tentar tirar essa vantagem de 3 pontos. Mas é importante a gente pensar jogo a jogo, continuar pontuando e não deixar os líderes desgarrar. Então no momento o Liverpool está em quarto colocado com 23 pontos, o Tottenham lidera com 26, seguido do Arsenal, que possui 25, e o Manchester City com 24. Então, estamos bem no campeonato, não é uma diferença tão grande assim para os líderes, e a gente segue nessa disputa pelo título até então, e podemos continuar essa sequência de boas atuações e boas pontuações. Só corrigindo, na verdade o Tottenham tem 26 pontos, o Arsenal e o City 24, o Liverpool 23, então a gente segue nessa diferença de apenas 3 pontos para o líder Tottenham. Para finalizar, eu agradeço mais uma vez o compartilhamento de vocês dos nossos vídeos, os comentários, também o like, e peço mais uma vez que contribuam dessa maneira com a gente, e não se esqueçam que aqui na Liverpool Brasil News vocês nunca caminharão sozinhos.